Você já parou para se perguntar por que é ruim deixar as luzes acesas na hora de dormir? Ou então por que as mulheres têm TPM? Questões como essas são esclarecidas no livro Como Você Funciona, da fisioterapeuta e escritora Fernanda Machado. A ideia é explicar de maneira simples e bem-humorada como o corpo da gente funciona. Não vamos começar pela luz acesa ou apagada, não. Vamos começar logo pela TPM, que é um problema sério. Vocês sentem, mas os homens sentem muito mais. É verdade. Por quê? Oi, Miguel. Primeiro, obrigada por estar me recebendo aqui. Só lembrar também que esse livro fala sobre fisiologia, né? Eu sou fisioterapeuta, mas minha formação de especialização foi fisiologia, né? Que é essa ciência que estuda o funcionamento normal do corpo e que é o que traz o livro. No caso da TPM, o que acontece? A mulher experimenta sim a TPM. É um assunto sério, né? E eu falo assim, brincando, os homens também precisam entender exatamente porque são eles que sentem, né? Vocês que sentem mais, né? Numa discussão, não entende às vezes a mulher perde até a coordenação motora um pouco, e tudo isso tem estudo explicando o porquê que a mulher na TPM tem essas alterações, principalmente as alterações de humor. E é verdade. Por exemplo, tem estudos que mostram que nós mulheres, nós temos um hormônio que chama estrógeno, né, que é o hormônio que nos dá disposição, nos dá a sensação de bem-estar. Mas por quê? Porque o estrógeno regula um outro hormônio chamado serotonina, que é quem nos proporciona esse bem-estar. E na TPM, a mulher tem uma queda da serotonina. Então, a serotonina, na verdade, cai porque o estrógeno está baixo. Como o estrógeno regula a serotonina também cai. Por isso que a mulher fica mais deprimida, tem essa experiência de quase depressão aí. E no livro eu trago mais detalhadamente, explico todo o ciclo aí da mulher no período pré e durante a menstruação, desmistificando, inclusive, explicando em que momento é que a mulher está na TPM. Como é que o homem deve se comportar numa hora dessa? Olha, eu brinco no livro dizendo que tem que fazer igual o que meu marido fez. Tem uma coisa, não sei se vocês vão deixar, mas no programa, o que acontece? O meu marido percebeu, a gente namorava ainda, que a gente brigava uma vez no mês. E ele dizia assim: mas linda, eu acho que eu tô achando que você é a mulher da minha vida, dos meus sonhos, de repente você vem e acaba comigo. Eu falo, meu Deus do céu, mas ela até ontem era a mulher dos meus sonhos. E o que está acontecendo? Ele, como biólogo, percebeu um padrão. Ele observou que uma vez por mês a gente brigava. E eu, enquanto fisiologista, falei, faz sentido, é bem no meu período pré-menstrual. O que acontece? A gente fez um acordo que nesse momento a gente não conversa, não discute. Se eu iniciar uma discussão, ele já não continua mais. Mas na época do namoro, né, agora a gente já está quase 10 anos juntos, mas na época do namoro era assim, briga. Essa época era discussão porque nem eu sabia que eu estava na TPM, né, e muito menos ele. Então, o que a gente fez? Observamos que isso estava acontecendo. No caso, hoje, para uma pessoa leiga, né, é bom saber que é normal da mulher na fase reprodutiva ter esses períodos mesmos de estar deprimida, de ficar um pouco ansiosa, até de dormir mal também. E fazer um acordo aí com seu parceiro, né, e tentar não entrar em discussões. É por isso que o título é Como Você Funciona, né? Entender, até mesmo para não adoecer. Eu acho que esse autoconhecimento, ele livra a gente de uma série de problemas, né? Não só assim nas questões do relacionamento, mas os valores que você tem e a parte metabólica, física mesmo, porque todo mundo tem limitação. Entender qual é a genética, qual é, né, o genoma familiar, enfim, entender tudo isso, né? Isso, que está por trás de tudo que a gente sente. Tanto, Miguel, que eu procurei trazer no livro o dia a dia como pontapé de todas as discussões. Então, por exemplo, eu falo da TPM, dando o exemplo da mulher discutindo com o homem, né? Por que o coração dispara? Dando como exemplo as situações, novas situações. Por exemplo, eu aqui hoje, para entrar aqui, eu fiquei um pouco taquicárdica, né? Fiquei um pouco... A respiração ficou curta, tal, que é essa experiência que a gente sente de fuga ou luta. Não sei se você já ouviu falar, fuga ou luta, né, que é o que a gente sente quando está com medo. É muito comum sentir isso e no livro eu trago o que está por trás disso. Por que a gente sente isso? Porque o coração acelera. Na verdade, tem todo um mecanismo aí que o nosso corpo, na verdade, o nosso corpo se preparando para agir, ou para correr ou para lutar. Obviamente que hoje a gente já está muito bem instruído e consegue conversar, né, bem, não precisa sair brigando com ninguém. Pelo menos o ideal é que não entre em brigas, né? Então, esse é um exemplo. Falo da intolerância à lactose, falo também daquele mito, né? Olha, não pode tomar banho depois de comer não, viu? Que dá congestão, né? E, na verdade, eu explico. Olha aqui, ó.
tem um capítulo reservado a isso aqui. Tem também da manga, que não pode tomar leite chupando Esse manga? Não tem, eu vou ficar devendo, mas pode sim, viu? Não tem nenhum estudo científico que comprove essa influência da manga no leite. Eita, agora esse aqui, ó. O Não Consegue Engolir Comprimidos, eu trouxe esse tema para falar da digestão. Aí eu falo aí da saliva, Chega, engasguei aqui. Não consegue engolir comprimido. Mas tem uns comprimidinhos, viu, que não são filho de Deus, não, hein? Eu sou um exemplo aí desse que não consegue engolir comprimidos. E eu dou umas dicas do que fazer. Antigamente ninguém falava disso aqui, ó. Exatamente. Ó, intolerância à lactose. Não, essa é a segunda parte, gás de diarreia, acho que... É a consequência, né? É a consequência. Mas a intolerância à lactose é coisa da modernidade, não? Não é, Miguel. Isso aí, desde que o homem é homem, tem lactose. Sabe o que acontece? Eu estou amamentando agora, meu filho, né? Tá aí, por isso que ele está aqui comigo. As crianças, quando nascem, os bebês, eles têm uma enzima com eles, né? Nós produzimos uma enzima chamada lactase. Essa enzima é uma proteína que age sobre a lactose. A lactose é o açúcar presente no leite dos mamíferos. E ela quebra a lactose em partes menores, que é a galactose e a glicose. E aí sim, depois de quebrada, o nosso corpo consegue absorver. Mas o que acontece? Com o passar dos anos, né, nós vamos tendo acesso a outros alimentos, outros alimentos ricos em carboidrato também, o amido, né, a macaxeira, a batata, a frutose das frutas e tudo, e nosso corpo vão deixando de produzir lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Consequentemente, a gente desenvolve, na verdade, isso é fisiológico, vamos dizer assim, uma sensibilidade à lactose, né? Porque a gente já não tem tanta enzima para degradar, para quebrar aquela lactose. Nós, já nessa fase adulta, nosso corpo, estudos mostram que a gente tem apenas 10% da lactase com a qual a gente nasceu. Então, assim, hoje o bebezinho, o meu bebê, ele mama, não tem problema nenhum de gases de diarreia, porque ele tem muita enzima. Mas nós, com o passar do tempo, algumas pessoas mais que outras, viu? Estudos mostram que isso depende da descendência, também dos hábitos alimentares. A gente pode produzir mais ou menos lactase. Alguns vão ter esse problema mais cedo, outros mais tarde. Por que, vamos dizer assim, uma questão cronológica, mas também é hereditária? A questão do tempo, na verdade, tem a ver com... O tempo, na verdade, tem a ver com o seu hábito alimentar, né? Você ainda é criança, toma bastante leite e tudo, tem adulto que já não toma tanto leite mais, e passa, vamos dizer, a tomar leite. Passei aí até os 15 anos, que é quando dá essa queda na produção da lactase, parei de tomar leite. Aos 30, voltei a tomar leite. Então, o corpo já está habituado a não degradar aquela enzima, aquele açúcar, no caso a lactose. Então, o corpo, na verdade, o nosso corpo está sempre se ajustando. A gente só existe, que é o que a gente chama de homeostasia, que é o estado de equilíbrio do nosso corpo, por causa dos ajustes que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Então, quando eu falei da questão do tempo, é que a gente vai deixando de tomar leite, algumas pessoas deixam, né? E deixam mesmo, outras voltam a tomar o leite. Então, e a questão da genética é que, assim, por exemplo, os asiáticos, pela localização, pela história deles, eles já não ingerem tanto leite. Então, o corpo deles, geneticamente, já não produzem tanta lactase. Diferente de nós, americanos, latino-americanos e europeus, que nós já temos aqui a criação de gado, tomamos muito leite e tudo, nós já temos muito mais. Tem estudos, inclusive, que mostram, aí já é uma coisa bem mais complexa, que eu não trago no livro, porque a ideia do livro é trazer um assunto para leigo, de uma forma muito clara e leve, né? Mas tem estudos que mostram que tem gente que tem a lactase, mas que degrada mais ou menos a lactose. Então, assim, são alterações estruturais no gene daquela proteína que faz a gente degradar mais ou menos o açúcar. E tem vários temas aqui, eu queria perguntar até um que está no nosso dia a dia, mas principalmente aqueles que são adeptos ao esporte, qual é o teor daquela garrafinha que o massagista entra em campo? O que é aquilo ali? Que ele bota na perna do jogador, faz tss, menino, o cara sai saltitante, virado na peste. O que é aquilo? Ali foi uma droga injetada, que faz o efeito imediato, ou é uma ação teatral do atleta? Olha, eu, para ser bem honesta com você, não sei o produto químico que está dentro do spray. Vamos dizer, analgésico, né? Ele rápido, que não faz efeito tão rápido. Ele proporciona um resfriamento daquela área,
muito rápido mesmo. E o resfriamento, na verdade, o que faz? Ele faz uma vasoconstrição, que a gente chama que é contrair os vasos. E vamos dizer, na hora que bate, que dá a lesão, o vaso, o sanguíneo, quando ele sofre a lesão, ele extravasa plasma dali do vaso. E aquele plasma fica ao redor daquela articulação. Então, aquilo incha na hora. E no que você coloca o spray, seria como você mergulhar o indivíduo numa caixa de gelo. Aquilo lá faz tipo um secamento. Puxa todo aquele sangue, aquele plasma que extravasou ali, provocando então um resfriamento total daquela região. E o resfriamento também age em receptores de dor local ali, diminuindo então a sensação de dor daquela articulação que aquele indivíduo estava sentindo, né? O resfriamento faz então esse efeito analgésico de imediato. Agora, falar para você o que tem ali, essa parte da fisioterapia ficou um pouco para trás, porque eu estou com a fisiologia já faz 11 anos. Quanto dura aquele efeito ali? Aí só o tratamento que vai dizer, aí porque depende tem efeito imediato, né? Depende do produto. Outra coisa, porque a gente tem medo de tirar sangue, quando chega no médico fica tremendo. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim, conheço gente que desmaia, né? O medo, na verdade... Tem a síndrome, inclusive, do jaleco, né? Jaleco branco, né? Na verdade, esse medo que a gente tem, que é natural, né? Que a gente chama da reação de luta ou fuga, que eu comecei a entrevista falando dele. Tem medo, os mais diversos tipos de medo, né? Tem gente que tem medo de agulha mesmo. Ela deve associar isso com morte, por ver sangue, alguma coisa assim. Uma ameaça, né? Uma ameaça. Uma tia, se você não fizer certo, eu lhe levo para o médico. E o nosso corpo, quando está diante de uma ameaça, a gente não tem jeito. Os nossos olhos, as pupilas dilatam, o coração acelera, a frequência cardíaca aumenta, a respiração fica ofegante. Então, é tanta alteração metabólica dentro do metabolismo que pode levar, inclusive, ao desmaio. Eu percebo que algumas pessoas que chegam aqui, elas começam a ter umas placas avermelhadas, né? Outros começam a falar e gaguejam, depois eles se soltam mais, né? Com você, o que aconteceu? Olha, comigo, nesse momento, agora mesmo, eu estou transpirando bastante. Isso a gente chama de sudorese, né? Que é uma coisa... Eu, quando entrei, na verdade, estava mais nervosa, estava com a respiração mais ofegante, porque quem faz isso é a adrenalina. A adrenalina que é liberada pelo sistema nervoso simpático, não sei se você já ouviu falar, mas é um sistema nervoso que nós não temos controle, tanto é que chama de sistema nervoso autônomo. É que independe da nossa vontade, diferente do sistema nervoso motor, que no caso, esse movimento que eu estou fazendo é porque eu quero, né? Eu mexo aqui porque eu quero, a gente tem controle. Agora, a respiração, o meu coração batendo, essa minha sudorese que eu estou nesse momento agora, a gente não controla, porque é o corpo que está agindo diante de uma reação. Por mais que a experiência não forneça nenhum risco, ela é uma novidade. E diante de qualquer novidade, o corpo, em resposta a uma suposta ameaça, a gente responde desse jeito. Então, o que eu trago no livro, inclusive, assim, no capítulo chama Quando Bate o Nervosismo. Eu explico, olha, não tem como você controlar o nervosismo, mas só em saber que você está experienciando uma coisa natural, você já consegue ter um controle melhor. Uhum. Vamos falar na venda? Tem algum endereço eletrônico, algum... Sim, Miguel, ele está sendo vendido no site da editora Fontenelle Publicações, fontenellepublicações.com.br/loja, que é a editora que está trabalhando comigo, sem acento, tá? fontenellepublicações.com.br/loja, ou no Instagram do livro, que é o @como você funciona, tudo junto, sem acento. O livro, inclusive, está esgotado no site da loja, da editora, mas vai voltar à venda essa segunda impressão agora em abril. Entretanto, eu trouxe aqui para Maceió, para lançar aqui em Maceió, uma certa quantidade dessa primeira tiragem. Nós vamos estar lançando o livro agora sexta-feira. Fiz um lançamento em Ribeirão Preto, na Livraria Cultura de Ribeirão Preto lá, e foi bem legal, bastante amigos presentes. E aqui eu espero que seja ainda melhor, porque eu estou em casa, tem amigos, tem famílias, tem amigos dos familiares, tem amigos dos amigos. Quero inclusive convidar aqui os alagoanos, a sociedade alagoana que está aqui me recebendo, você também, né? Agradecer o apoio da Secretaria de Cultura do Estado, que me cedeu o MISA, o Museu da Imagem Som de Alagoas, que é onde vai ser o lançamento, na sexta-feira, das 18 às 21h30. Ok, conversamos com Fernanda Machado, ela é fisioterapeuta, lançando o livro Como Você Funciona, Não Espero Você para Entender. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.